péssima informação a respeito do Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. O Miranda deixou a partida contra o Flamengo machucado e constatou-se estiramento em 2 ligamentos do tornozelo. O caso é menos grave do que seria uma ruptura, mas o Miranda não deve voltar tão cedo. Notícia ruim para o Vasco: o zagueiro Eric Pimentel, que é chamado na Espanha como o novo Éder Militão, está deixando o Cruz-Maltino. O contrato se encerra em junho, o Vasco tenta uma extensão do vínculo desde o ano passado e, para piorar, o Ulisses Jorge, que é o empresário do atleta, nem sequer responde às mensagens do Vasco dos últimos dias. Dentro de São Januário já existe um enorme pessimismo em relação à perda do atleta, que tem só 19 anos de idade e é tratado como alguém bastante promissor, tanto que já foi procurado por Vila Real e Valladolid, time do Ronaldo Fenômeno na Espanha. Só para completar, o Eric Pimentel tem uma partida no time principal, ele chegou a jogar 64 minutos no 0 a 0 contra o Madureira em 14 de janeiro, jogo válido pelo Campeonato Carioca. 777 e Vasco garantem ter feito tudo para a permanência do atleta, mas até agora não houve acordo. Informação divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Bora falar agora sobre o volante Alisson. Nessa segunda-feira, o Ronaldo Fenômeno, em uma live no seu canal, assegurou que não vai vender o jogador de 25 anos de idade, que é pretendido pelo Palmeiras, pelo Vasco, pelo Botafogo e pelo Internacional. O problema é que o Alisson não quer continuar no clube. Ele havia sido afastado por conta de um problema de indisciplina, voltou a treinar com o elenco hoje, mas está disposto a ir embora. E a questão é financeira. O Alisson recebe no Cruzeiro R$90 mil por mês. O Internacional, por exemplo, já ofereceu mais de 200 mil mensais. Palmeiras e o Vasco também têm capacidade, Botafogo também, de oferecer salários compatíveis a essa realidade de 200 até 300 mil. Então, a menos que o Cruzeiro ceda um aumento, deve ter dificuldades para a manutenção do jogador. É óbvio que a palavra final é do clube, que é dono dos direitos econômicos. Como o Alisson não tem salários atrasados, ele nem conseguiria ir à justiça para rescindir o contrato, como já fez no ano passado, quando trocou a Ponte Preta pelo Cruzeiro. Mas está estabelecida uma confusão e o empresário do Alisson prometeu uma reunião, ou pediu uma reunião com os dirigentes do Cruzeiro nessa semana para tentar avançar em alguma novidade. Também estou de olho, tendo alguma coisa, conto em primeira mão aqui no canal. Mossoró é Vasco, escreve o Jefferson Simplício. O Pasme Souza: Nicola, Vasco forte para ganhar o Carioca? Cara, sim. O Vasco fez 3 clássicos na temporada, né? Eu acho que os clássicos são um bom balizador. Perdeu para o Flu num jogo em que ele foi melhor do que o Flu no primeiro tempo e acabou por vacilos perdendo 2 a 0 na etapa final. O Vasco venceu o Botafogo e venceu o Flamengo. E venceu o Flamengo com autoridade. Venceu o Flamengo desperdiçando um pênalti, colocando 2 bolas na trave no primeiro tempo. É assim, o normal é que o Flamengo seja campeão. E se não for, a coisa pro VP vai ficar ruim. Se não for... É assim, o VP já vai se complicar se nessa quarta-feira perder o título da Taça Guanabara pro Fluminense. O título não vale nada. Nada. Mas só a gozação de mais uma perda de conquista vai ser pesadíssima para o VP. Agora, se ele também não ganhar o Campeonato Carioca, com o que investe o Flamengo em relação aos concorrentes, o Flamengo tem uma folha de R$30 milhões, talvez até um pouquinho mais hoje. O Botafogo tem uma folha de 15, o Vasco certamente se aproximou dos 10 milhões com as atuais contratações, e o Flu está na casa dos 6, 7 milhões de reais. Com essa diferença de orçamento, o Flamengo é obrigado a ser campeão. Mas tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Como há bastante tempo eu não via, tá? A convocação do Andrei marca ponto para ele ir por Chelsea, marca, mas marca muito pouco. Uma convocação, uma atuação pela seleção brasileira não seria suficiente para que ele virasse. Inclusive, Leandro, aí vale para o torcedor do Vasco, é bem difícil que o Andrei consiga a pontuação para ter o visto de trabalho até a metade do ano. E aí não é uma informação, é uma suposição. A tendência é que o Andrei tenha a permissão para continuar no Vasco até dezembro, tá? Clássico, o elenco do Vasco retomou os treinos de olho no duelo com o Bangu. Esse jogo é na quinta-feira. Essa é a última rodada do Campeonato Carioca. Cadê? O Vasco está cada vez mais no caminho certo. O time de Maurício Barbieri tem se encontrado na temporada e, após vencer o rival Flamengo, ganhou uma motivação a mais. O Cruz-Maltino não sabe o que é perder desde o dia 30 de janeiro, quando foi derrotado pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca.
E para a próxima partida, vai contar com sua torcida para continuar vencendo pela competição. O Vasco joga em São Januário na quinta-feira às 7h30 contra o Bangu e quer se manter na zona de classificação do Carioca. O time é o terceiro colocado com 20 pontos, um a mais que Volta Redonda e Botafogo, que tem 19. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a disputa e a torcida promete empurrar o elenco no Caldeirão. A Boa Fase também tem revelado um ótimo trabalho com a base do Cruz Maltino. Na vitória em cima do rubro-negro, Maurício Barbieri mandou a campo 8 jogadores formados no clube. Ao todo, o Vasco já utilizou 21 atletas da base em 2023. E a entrada da garotada revela o processo de transição que tem adotado desde o último ano, quando revelou nomes como Andrei Santos, Marlon Gomes e Eguinaldo. Com o grupo empolgado, o Vasco espera manter o bom ritmo ao longo da temporada. Muito bem, é o único dessa brigaiada ali do G4 que joga na quinta, né? Sim. Fla-Flu joga aqui na quarta-feira, 9h10. O Botafogo também enfrenta a Portuguesa 9h10 e Volta Redonda. O Volta Redonda enfrenta o Boa Vista também 9h10 na quarta-feira. E o Vasco é o único que joga na quinta-feira às 7h30, o único desses envolvidos. Eu já vou mostrar a tabela para vocês entenderem que a mamãe que tô aqui fazendo a conta. Eu não sei do que tu tá sorrindo, Fernanda. Caramba. Eu não sei. Tu tá muito feliz, cara. Entendeu? Gente, Ninguém vai debater a saída do Luiz Castro? Que tá fora do G4 do Carioca. Esse aí... Ninguém vai falar isso? Ninguém vai falar? Ó, eu vou ser sincero. Ninguém vai falar? Se não se classificar, fica ruim pra ele. Sabe por quê? Pior do que o Vitor Pereira é o Luiz Castro, que tá desde o ano passado no Botafogo, e o time continua não apresentando nada esse ano. Nada. Mas ninguém fala da saída do Luiz Castro. Tem que falar da saída do pegam Vitor a mira Pereira. laser de vocês, taca na minha cara e vem. Não. Eu só tô levantando uma bola. O assunto aqui, antes do xaropinho, tava o Vasco. E vocês estão falando do Botafogo, mas que paixão é essa, cara? Vamos falar do Gigante da Colina, que só depende de si para se classificar é verdade, para as semifinais do Campeonato Carioca. O time deve ser o mesmo que enfrentou o Flamengo. As boas notícias nessa semana é de que o Orediano e também o Robson, que foram os dois jogadores que não foram relacionados por estarem com problemas físicos, eles vão voltar a treinar com o grupo, já estão na transição, então podem ser reforços para esse jogo contra o Bangu. O Vasco já tem ingressos esgotados para essa partida, como sempre, inclusive o clube tem falado isso, a torcida do Vasco, a mais leal aí do Brasil, por tudo que já passou nos últimos anos, continua comparecendo. E eu espero uma vitória tranquila do Vasco da Gama, estaremos lá reportando pela Cazé TV, porque o Gigante da Colina está vivendo um ótimo momento. Muito bem, eu devo, não sei, estão fazendo a escala aí, devo fazer o lado do Bangu para esse jogo aí. O Big Boys, ele tem um debate aqui que ele levantou, que ele copiou do outro canal. Tudo bem, gente. O jornalismo é isso aí. Um monte de gente copia a gente aqui também e Nada a gente se nem cria, liga. tudo se copia. Um debate que ele achou interessante, aí várias pessoas mandaram mensagem falando que queria saber a nossa opinião. Uma pessoa mandou, entendeu? Tudo bem, vários, ninguém viu. Qual é o debate, Big Boys, meu amorzinho? Então, o debate é o seguinte, dos 4 times que subiram no ano passado, né, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, geralmente os times que sobem sempre têm muita chance de cair no ano seguinte, né? Sim. E Vasco e Grêmio hoje são times que estão brigando lá em cima se fosse colocar o Campeonato Brasileiro. Agradeço a Sport TV que jogou esse debate. Qual é a pergunta? E a pergunta agora? O debate Obrigado, Sport TV. O que ele quis dizer é, Valeu. tipo assim, geralmente quando os times sobem é aquele esquema ioiô, né? Você sobe tentando se reestruturar, mas você ainda tem uma dificuldade, principalmente com o sistema paraquedas de cota de TV que acabou. Então os clubes sobem com uma cota pequena e essa cota do novo ano, ela é paga depois. E aí o Vasco e o Grêmio, muito diferentemente do que aconteceu no ano passado, o Vasco e o Grêmio são times que realmente estão performando, apresentando um bom futebol. O Luiz Soares lá, deitando e rolando o Vasco com o time. Mas tem um detalhe. 3 desses times, um é Grupo City, outros 2 são SAF. Não, Cruzeiro, mas os Vasco, 4, os 3 são Bahia. SAF. Bahia. O Grêmio não é. Sim. Não, mas então, dos 4, 3 são SAF. Isso. Né? Então, se a gente pensa que o parâmetro era o financeiro, e por isso, quando acabou aquele sistema de quem está na Série A, e dependendo do tamanho do clube, ganha a mesma cota de TV na A e na B. Isso mudou de uns anos para cá.
Caiu pra B, meu irmão, vai ganhar menos. Isso. E aí, depois que isso aconteceu, ficou mais difícil dos clubes voltarem pra Série A. Ou então descem e sobem, descem e sobem. E aí a gente tem um exemplo mais difícil, porque são 3 grupos, 3 times. Só que é aquilo, são as formas que são administradas. O Ronaldo no Cruzeiro já falou lá. Esquece isso de que vai ter investimento milionário e tal. Administrar o clube é muito difícil. O Cruzeiro continua com um time muito parecido com o do ano passado. Olha, eu gostei do Ronaldo. Ele foi muito sincero. Em nenhum momento eu prometi título de Libertadores, não prometi nada. E ele pegou um time sucateado, completamente. E o Bahia, do Grupo City, também ainda não encontrou o seu melhor momento, fez contratações de jogadores medianos. Na SAF, entre esses clubes que a gente falou, a do Vasco tem sido a melhor. E além de dívida, atualmente. como todos têm, o Cruzeiro chegou a passar o Botafogo em dívida. O Botafogo, que era o mais devedor do Brasil, o Cruzeiro chegou a passar. E ele não tem estádio próprio, isso dificulta mais ainda. Tem uma pergunta do Gabriel Melo aqui, a melhor SAF do... pergunta não, ele disse, ele confirma que a melhor SAF do Brasil é do Vasco, não há comparação. Eu acho que é cedo também. E a gente pode pegar um recorte negativo da SAF, sabe qual é? O atraso ao Andrei. Que só ficou... notado, a gente só ficou sabendo porque teve essa confusão do Andrei voltar. Senão ele ia pra lá, pra fora, e a gente nunca ia saber que o menino tava recebendo esse negócio. Assim, ia saber porque a gente ia noticiar. Isso aí é fato, mas... Você ia fofocar lá e ia fofocar aqui, seu Lucas Mas a Pedrosa. questão é, até a explicação do Vasco, falando pelo lado do Vasco, é um fluxo de caixa que é natural nesse início de ano. O Vasco acabou. Isso não tá certo, tá? O Vasco usou o dinheiro do Andrei. Tá errado. Só que a informação que a gente tem é que o Vasco alegou fluxo de caixa. Tanto é que as pessoas falam assim, o Vasco gastou 108 milhões de reais. O Vasco não gastou ainda. Ele contabilizou esses gastos, porque a maioria das compras do Vasco foram feitas de forma parcelada. Então existe uma coisa chamada fluxo de caixa. No Brasil, isso é uma coisa normal. O Botafogo já teve problema de fluxo de caixa. Eu já fiz isso na minha casa várias vezes. Isso não passo cartão de crédito. Mas isso é certo, pra gente. comprar um negócio. Não é atraso, pô. Tá errado. Independentemente do motivo. Tá errado Se agora. você atrasar porque esqueceu de pagar, você também tá errado. Tá você tem certo. dinheiro. Perfeito. E a enquete agora tá fofinha aí atrás de vocês.